5 sinais de que há uma ferida na sua alma. Você tem maus sentimentos contra uma ou algumas pessoas e procura evitá-las. Não quer tratar de um assunto do passado para não mexer em sentimentos e lembranças ruins. Você fere outras pessoas, mesmo as que você ama, e não tem culpa da sua dor. Desistiu dos seus sonhos. Antes era positivo, otimista. Hoje só pensa em sobreviver. Você se isola das pessoas porque qualquer contato pode se tornar sufocante para você ou para elas. A sua alma está ferida. Mas há um remédio. O Senhor cura os quebrantados de coração e cuida das suas feridas. Da ferida à cicatriz, o evento que vai curar a sua alma e transformar a sua ferida em uma grande história de superação. Domingo, 24 de julho, às 14h30, especialmente no Templo de Salomão. Aberto a todos, entrada gratuita e em localidades selecionadas da Universal em todo o Brasil. Amanda, qual foi o grande trauma que você sofreu na vida, a grande ferida que você teve? Foi o trauma que eu tive aos 3 anos de idade. Isso acabou trazendo a destruição na minha vida em todos os sentidos. Na minha família, na minha mente. Eu fui abusada pelo meu próprio avô dentro da minha casa. Então, perto da minha avó, perto dos meus pais, ninguém sabia, mas eu estava sendo molestada. Tudo aconteceu na minha infância, no início dos meus 4 anos de idade. Até que trouxeram um familiar para morar com a gente. E foi quando ela começou a me estuprar, me abusar fisicamente, sexualmente. E ela me forçava a isso. Eu era uma criança, eu não entendia direito o que estava acontecendo, mas era algo que eu não gostava. O meu corpo sentia coisas que eu não entendia e ela me ameaçava. Acabei indo para outros lugares também, onde rapazes começaram a abusar de mim também. Eu me sentia rachado, partido no meio. Bom, um trauma é classicamente definido como uma experiência emocional que sobrepuja a capacidade da pessoa de poder assimilar, paradoxalmente, essa experiência. E aí há uma série de dificuldades decorrentes dessa vivência traumática. Qualquer pessoa pode, em algum momento da vida, passar por um trauma. Seja na infância ou na vida adulta, essas marcas deixam cicatrizes profundas na mente, no corpo e na alma. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, cerca de 86% dos brasileiros sofrem de algum transtorno mental que pode estar relacionado com experiências dolorosas vividas em alguma fase da vida. Você foi molestada sexualmente pelo seu avô? Pelo meu avô. Com 3 anos de idade? 3 anos. Chegaram a me falar que isso era loucura. Como é que pode uma criança de 3 anos ter que lembrar disso? Mas eu lembro de tudo. Eu lembro até quando eu usava fraldas e da cena quando ele mexia comigo. Dentro do carro, na minha casa, no colchão. Eu lembro de tudo, como se fosse ontem. E você passou a adolescência toda, parte da sua juventude, com essa lembrança? Sim, porque o trauma, ele me levou a ter os impulsos que eu tive. Eu tinha medo de homens, eu entrei no mundo do bissexualismo por conta desse trauma. Então, mesmo que eu quisesse esquecer dele por um momento, as minhas atitudes eram o impulso por consequência do que eu passei lá atrás. A estimativa é que a cada 4 horas, crianças e adolescentes sofrem de violência sexual no país. Por exemplo, quem sofre de situações de abuso, né, seja físico, seja emocional, psíquico, sexual, seja o que for, né, existe uma tendência, por exemplo, de essas situações não metabolizadas, não digeridas emocionalmente, serem passadas, por exemplo, transgeracionalmente. Quer dizer, os futuros descendentes, as pessoas, os próximos da família, etc.,
Então, ao mesmo tempo que isso é transmitido socialmente no presente, também tem um eixo vertical que é transmitido também entre gerações. E a gente amplia a escala do impacto do trauma, a gente pensa em coletividades. Estas experiências traumáticas podem alterar a estrutura do cérebro e levar a vítima a desenvolver depressão grave na vida adulta. É o que diz um estudo publicado recentemente no The Lancet Psychiatry. Há várias circunstâncias que podem gerar um trauma, né? Então, a circunstância de guerra, que são os extremos, a pandemia foi um gerador de traumas, um divórcio, uma situação de negligência na infância, um desamparo, os descuidos das crianças, né? Enfim, são diversas situações. Precisa ser um fato assim pontual ou pode ser algo que aconteça ao longo do tempo? Algo ao longo do tempo, isso nós vamos chamar do estresse tóxico. Uma pessoa que ela esteja exposta ao estresse tóxico durante muito tempo, ela tem uma probabilidade imensa de desencadear os sinais e os sintomas da traumatização. Então, viver com alguém alcoolista ou dependente químico no seu ambiente familiar, viver com uma pessoa muito adoecida, aquelas doenças que se arrastam o tempo todo, mas que a própria situação já vai trazer um sofrimento muito contínuo e que em algum momento esta pessoa vai apresentar alguma reação. A estimativa é que mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão em todo o mundo. Já a síndrome do pânico afeta aproximadamente 2 a 4% da população mundial, com pico entre os 20 e 24 anos de idade. E a ansiedade atinge mais de 260 milhões de pessoas. Uma pessoa que tem um comportamento de muita raiva, de muita tristeza, oscila muito nesse humor, né? Enfim, ela tem esse emocional bastante desgastado. E esta causa foi o que levou a Amanda a desenvolver problemas na vida adulta. Eu sabia que aquilo me fazia mal, eu sabia que aquilo me tornava uma menina agressiva, fria, que eu tinha um medo, um pavor, eu não tinha medo, pavor de homem. Homem chegava em casa, eu ia para o meu quarto, eu não entendia o porquê, nem a minha família entendia. Então tudo que eu tinha ali por conta do trauma era um impulso que nem eu menos entendia o porquê. Quando eu vi, eu já estava fazendo, quando eu vi, eu já estava com medo, quando eu vi, eu já estava fugindo. Então não era uma coisa que eu controlava, era uma coisa incontrolável. Por isso, o trauma, quando identificado logo no início, tem uma chance maior de cura e evita quadros graves dessas doenças. A depender do período desse trauma, a depender do acontecimento traumático, se for muito precoce, muito cedo na vida da criança, isso nem acaba sendo absorvido na própria identidade consciente dela. Entre outras coisas, ele pode acarretar uma série de distúrbios emocionais, uma série de complicações, depressões, quadros de insônia crônica, quadros de fobia, de ansiedade. É uma associação muito grande, por exemplo, com depressão. Quadros depressivos associados a eventos traumáticos, traumatizantes, precoces, eventos singulares ou eventos crônicos. O Aureliano passou por isso. Nesse período de sofrimento, quais eram os pensamentos mais recorrentes que você tinha? Eu era um cara totalmente depressivo, um cara triste. Eu vivia de aparência, sorria para o mundo, mas quando na realidade eu queria chorar. Comecei a ter insônia, comecei a ter crises de ansiedade. Mais pra frente comecei a ter surtos psicóticos. Aí eu tive que abandonar a faculdade. Foi quando eu comecei a fazer tratamento psicológico, com terapia. Só que eu não consegui fazer a terapia sem acompanhamento psiquiátrico, porque a psicóloga fazia perguntas sobre o meu passado e eu chorava, eu não conseguia falar. Me causava ódio, raiva, rancor. Qual é o sentimento que você tinha assim, na época do sofrimento, na época dessa ferida aberta? Qual era o sentimento recorrente? Ódio. Eu tinha ódio. De quem? Do meu avô. Eu tinha um ódio profundo dele. Era uma mágoa tão grande, era um ódio, era um medo, era um misto de sentimento dentro de mim. Era um nojo, porque por mais que eu não sabia ao certo o que era, aquilo pra mim era nojento.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. Meu irmão inocentemente chegou um dia para mim e falou: ó, o pai não acredita nisso. Acha que você tá contando isso para chamar a atenção. E foi quando eu senti que uma chave dentro de mim desligou. E eu simplesmente cheguei e falei: pra que eu vou existir? Foi quando foi a minha primeira tentativa de suicídio, onde eu tomei 45 comprimidos de ansiolíticos e antipsicóticos com Vidrinho em gotas de clonazepam. Esta seria a segunda maior causa de morte entre pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Eu estava cada vez pior. A situação ela estava indo para um nível que, se eu não tivesse saído dali, eu tinha, com toda certeza, entrado na estatística de suicídio. Eu não teria aguentado. Você chegou perto do suicídio? Já cheguei. Cheguei a ter depressão. Por isso, é importante identificar a causa e tratar o interior o mais rápido possível. A fé pode ajudar a pessoa a sair desse trauma que ela está vivendo? A ciência já comprova que a fé, ela faz uma mudança, o exercício da fé, no sistema nervoso central. Então, se um trauma, ele desregulou o sistema nervoso central, a minha prática de fé, seja por oração, né, seja por tudo que eu vou viver dentro desse conjunto, ele também vai trabalhar esse meu cérebro e ele começa a moldar esse cérebro para me dar respostas diferentes, para ir para uma outra área cerebral que começa a trazer alegria, prazer, possibilidades. Porque eu via tantas pessoas falando: Deus mudou a minha vida, Deus desceu sobre mim, eu não sofro mais. E eu estava ali vivendo uma vida de aparências. E foi aí que eu parti para um desafio com Deus. Então, todas essas feridas que eu tinha, essa rachadura, algo que doía cada vez que eu pensava, cada vez que eu tocava em mim, eu sentia essa dor, a fé foi a única maneira que eu encontrei de fechar essa ferida e transformar ela numa cicatriz. O que mudou na sua vida depois que você fez esse desafio com Deus? Tudo. Qual foi a transformação? Total. De dentro para fora. Deus não muda de fora para dentro, Ele muda de dentro para fora. Você acabou de ver que é possível, sim, cicatrizar uma ferida. Mas como? É o que você vai aprender agora no Entre Linhas. Bem-vindo ao Entre Linhas de hoje, da ferida à cicatriz, tratando das feridas da alma. A alma que, quando está ferida, também fere. Quando está ferida, ou ela ataca ou ela foge, se isola. E muitas pessoas que estão feridas não sabem que estão. Esse é o grande problema das almas feridas. Quando você tem uma ferida no corpo, é aparente para você e para todo mundo. Mas quando a alma está ferida, nem sempre a pessoa consegue detectá-la. E vamos tratar deste assunto aqui hoje, porque você que está passando por isso ou com uma pessoa na sua família cuja alma está ferida precisa saber como tratar disso. E nós temos uma pessoa aqui no estúdio, a Patrícia Coimbra, que está com a gente para falar exatamente desta experiência que ela teve. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, pastor. Você que era uma alma ferida, né? Sim. E a gente vai saber já daqui a pouquinho sobre isso, por que a Patrícia era uma alma ferida. Bispo Adilson, muitas pessoas que estão passando por isso, como eu dizia, não sabem que estão e hoje no programa vão passar a se entender melhor por que elas fazem as coisas que elas fazem. Quando a pessoa tem uma ferida no corpo, por questões naturais, essa ferida tende a fechar, né? Até um pequeno corte, quem nunca teve um pequeno corte no dedo, na mão, você sabe que naquela hora dói, no dia seguinte já começa a secar, daqui a pouquinho você já consegue tocar sem sentir dor, daqui a pouco aquilo desaparece ou então fica uma cicatriz, mas não dói mais. Porque o corpo, por natureza, ele tem esse poder de regeneração, de recuperação. Agora, quando a ferida é na alma, então a pessoa tem um problema para diagnosticar isso, porque ela não vê a alma.
Mas existem determinados sintomas que caracterizam que uma alma está ferida. A gente já viu um pouco disso na matéria, e eu tenho certeza de que tudo que vai ser mostrado e dito aqui no programa vai ser como um farol, uma luz que será colocada sobre a sua vida para que você possa se enxergar, possa identificar o que você tem e, principalmente, possa encontrar a solução para isso. O primeiro passo para a cura é um diagnóstico, né? Você precisa diagnosticar o problema, saber que realmente há uma ferida e como ela está se comportando, se manifestando na sua vida. Por exemplo, alguns dos sinais que nós temos visto em almas feridas. Você abriga raiva, ódio ou desejo de vingança contra quem lhe feriu ou todos que representam aquela pessoa. Nós vimos aí a Amanda falando que ela pegou ódio de todos os homens. Quando entrava um homem na casa dela, uma visita, ela corria para o quarto. Por quê? Porque ela tinha sido abusada desde os 3 anos de idade. Então, é natural que uma pessoa que está com a alma ferida, ela sinta essa raiva, ódio, desejo de vingança, uma repulsa, ela queira fugir ou prejudicar aquela pessoa ou as pessoas que representam a pessoa que a feriu. Porque, como no caso da Amanda, abusada novamente, ela tinha raiva de todos os homens. Mesmo o homem que não tinha feito nada contra ela, mas representava aquele familiar que tinha abusado. Então, assim acontece com pessoas, por exemplo, que sofreram traição, pessoas que sofreram trauma com sexo oposto, um relacionamento onde ela foi abandonada, muitas pessoas que desencantaram totalmente do sexo oposto e passaram a focar só no mesmo sexo, e muitas pessoas que desenvolveram sentimentos homoafetivos por causa disso, por causa de uma ferida na alma. Então, isso é um dos sinais que a pessoa tem que pode indicar que há uma ferida. É como se inconscientemente a pessoa ficasse com a sensação de que a qualquer momento aquilo vai voltar a acontecer. É como se a pessoa tivesse o tempo todo, sabe, em estado de alerta. Isso acontece às vezes, por exemplo, num acidente de carro, a pessoa fica com trauma, não quer mais dirigir. Isso acontece por uma violência, um assalto, por exemplo, que a pessoa sofreu, e todos os dias ela se lembra daquele momento, a imagem fica na cabeça dela, e ela sai de casa como se aquilo fosse acontecer de novo. Então, tem gente que por conta disso a pessoa muda a sua rotina, se tranca em casa. Tudo por quê? Porque aquilo traumatizou, ou seja, abriu uma ferida na alma da pessoa e enquanto ela não for curada, ela não consegue viver normalmente. Um outro sinal dessa ferida é que a pessoa passa a adotar comportamentos autodestrutivos, que muitas vezes se manifestam em forma de vícios. Qualquer tipo de vício, álcool, drogas, automutilação, a pessoa se joga na pornografia, em vícios e comportamentos assim perigosos, sem se importar com o mal que aquilo está fazendo a ela. Ela sabe que aquilo faz mal, seja financeiramente, saúde, relacionamentos, mas mesmo assim ela pensa, eu não me importo. Ela já está tão dolorida que ela tenta de alguma forma acalmar, acalentar aquela dor, e a forma que ela encontra para isso é se esconder em um vício, que pelo menos enquanto ela está praticando o vício, ela não está focando na dor. É isso que as pessoas não entendem. Ela adota um comportamento, ela adota uma atividade que é uma distração, tipo, para eu não focar nisso aqui que está doendo, deixa eu focar nisso aqui, que pelo menos eu não preciso lidar com a ferida. Tem gente que muda de profissão, tem gente que muda de cidade, tem gente que sai para viajar, tem gente que muda a sua sexualidade, procura em alguém do mesmo sexo, tentar compensar aquela decepção que teve com o sexo oposto. Enfim, a pessoa tenta mudar tudo do lado de fora e aí ela tem a sensação de impotência, porque ela percebe que todas as tentativas de mudança deram em nada e não tem como dar em um resultado positivo, porque, na verdade, o problema está dentro da pessoa. Ela precisa tratar a alma. Nós vamos ver aqui como que a Patrícia
manifestava, quais eram as feridas da alma e como essa ferida se manifestava em seus comportamentos. E a gente já volta para conversar com ela sobre mais assuntos relacionados e também como ela curou essa ferida de forma que hoje é apenas uma cicatriz. Fique com a gente. Eu comecei a usar maconha, a usar êxtase. Ficava a noite toda nessas baladas. Comecei a ter muita dívida. Foi quando eu fui me envolver na prostituição. Meu nome é Patrícia e eu tenho 36 anos. Eu fui criada num lar onde a minha mãe, desde que eu me entendia por gente, ela tinha depressão. E o meu pai, ele era alcoólatra. Ele bebia muito, né? Chegava em casa, brigava com a minha mãe. E a minha mãe, ela sempre tomava muito remédio. E vivia internada, tanto que quem cuidava de mim e do meu irmão quando a gente era pequena era a minha avó. Quando eu tinha 6 anos de idade, tinha uns parentes mais velhos do que eu, com uns 12 anos de idade. E aí eles me chamavam para brincar, mas era algo sexual. E quando eu cresci, né, que eu tive o entendimento, eu vi que isso não era normal. E isso começou a gerar em mim uma revolta com a minha mãe, porque eu via outras pessoas, né, tendo cuidado, carinho, e eu não. E como eu não tinha esse cuidado, eu era exposta, então isso acabou resultando nisso, no que aconteceu, né? Não tinha proteção, para ser mais exata, né? Não era protegida. E então eu comecei a brigar muito com a minha mãe, a gente brigava demais. E o meu pai, ele trabalhava para umas pessoas que a gente morava até próximo da gente. Então, para fugir do meu lar, fugir da situação da minha mãe, eu ficava muito na casa deles. Só que lá, nesse lar, uma das patroas do meu pai, ela morava em outro país, na Itália. E lá ela trabalhava como garota de programa. E ela chegou a conseguir muitos bens aqui, né? Então isso começou a mexer um pouco com a minha cabeça. Aí, morando com a minha mãe, eu fui trabalhar numa loja, onde a dona da loja, ela fazia uso de drogas, de maconha, de êxtase, ia para balada de eletrônico. E eu comecei a ir com ela, a frequentar esses lugares com ela. E aí eu comecei a usar maconha, a usar êxtase, bala, doce, ficava a noite toda nessas baladas. Aí, nessa época, foi quando eu fui me envolver na prostituição, porque eu comecei a ter muita dívida, porque eu queria baladas caras. Tinha uma amiga, né, na época, que ela era garota de programa, e a gente começou a ir nessas boates chiques de São Paulo. A princípio, eu ainda era nova, eu me vestia bem, então eu comecei a ganhar um certo dinheiro, aquilo me parecia confortável. Mas depois, eu comecei a não gostar daquilo, né? Porque assim, você acaba virando escravo daquilo, você se sente usada. Eu bebia bastante para mim poder conseguir, né, conversar com o cliente, porque assim, toda vez que eu ia para a casa de prostituição, não era porque eu queria, porque eu precisava do dinheiro e ali era um jeito mais rápido de conseguir o dinheiro. E eu era muito ansiosa, muito nervosa. Aí eu comprava cocaína, a maconha, comprava o vinho mais barato que tinha e eu ficava no banheiro da minha casa usando essas drogas, fumando e vendo uma ideia para me poder mudar a minha vida. Eu queria muito, né, uma chance de ter uma vida diferente, uma vida com qualidade, uma vida correta, justa e certa, porque eu sabia que tudo aquilo que eu fazia não era justo, não era certo e não era correto. Já tinha o meu filho, né? E eu falava, meu Deus, eu preciso ser uma boa mãe para o meu filho. Quando eu chegava em casa, eu queria beijar o meu filho e eu me sentia com nojo de mim. Eu tinha muito nojo. Eu queria Deus na minha vida, porque eu sabia que só Deus podia mudar a minha vida. Tanto que nessas noites que eu ficava no banheiro da minha casa, me drogando, eu pedia para Deus, né, me ajudar a mudar a minha vida, a criar o meu filho, porque eu queria criar meu filho com dignidade. Quer dizer, a história se repetia na sua vida, né, Patrícia? Porque quando criança,
você disse que sua mãe tinha depressão, seu pai bebia. Isso. Então, e desde os 6 anos de idade você já sofria abuso também por parentes. E então ali, quando criança, você mal chegou no mundo, já tinha que lidar com tudo isso. Isso com certeza trouxe para você experiências que marcaram memórias muito ruins, que você teve que lidar com isso na adolescência de uma forma que você nem sabia como. Sim, senhor. Assim, quando eu tinha 6 anos, eu não entendia exatamente o que estava acontecendo, né? Que nem eu falei, eles me chamavam para brincar. Mas conforme eu fui crescendo, então a gente começa, né, a ter entendimento do que é. Então eu tive entendimento de que aquilo não era normal. Então isso começou a ter em mim, além de nojo, uma revolta, porque eu culpava a minha mãe, né? Porque assim, eu via próximo de mim também outros pais, mães, vou ser mais exata, que tinham um jeito melhor de tratar o filho, um cuidado, se negavam a si mesmo quando estava com algum problema, justamente para poder cuidar e proteger do filho. Então eu não via isso na minha mãe, né? Por conta dos problemas dela. A culpa não era nem dela, mas os problemas dela faziam com que ela ficasse longe, ficava muito tempo internada. Então a gente ficava pelos cuidados da minha avó. E como a gente morava numa chácara onde tinha muitas casas, então eu ficava à mercê dessas coisas. Então, crescendo, eu comecei a ter entendimento, só que comecei a ter muita raiva da minha mãe. E a minha mãe, ela, por conta dos problemas, não era uma pessoa muito fácil de lidar. Então a gente brigava e eu sempre tinha muita raiva. Quando ela começava a brigar comigo, eu já lembrava de toda aquela minha situação e eu culpava ela da minha vida, do jeito então, que a minha vida... Você e sua mãe não se davam bem. Não. Quer dizer, ela era uma alma ferida, né? Sua mãe era uma alma ferida, com depressão, hospitalização e tudo mais. Uma pessoa assim, brava, nervosa. E você também, já começando a ser ferida desde criança, se voltou contra ela. Quer dizer, duas pessoas feridas se ferindo. Exatamente. Aumentando aquela ferida. E o seu pai? Como é que era o relacionamento com o seu pai? Então, o meu pai, ele era alcoólatra, né? A minha mãe separou dele, se eu não me engano, tinha uns 12 anos de idade. E ele foi trabalhar numa chácara com o pessoal, no qual, quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos para 17 anos, como eu me sentia bem na casa deles, eles acolhiam muito eu comecei a deixar de ficar mais na minha casa para ficar com eles. E o meu pai, ele sempre foi um pai ausente. Não era um pai de cuidar também, não. Não dava muita importância, nem para mim, nem para o meu irmão. Quer dizer, outra alma ferida, né? Outra alma ferida. Se dava ao vício. Isso. E como é que você viu o vício do seu pai? Então, eu sempre falava que eu nunca ia beber, né? Uma patroa do meu pai falava assim para mim, olha, Patrícia, você não pode beber porque você já nasceu com álcool no sangue. Ela falava bem assim, porque meu pai bebia muito, né? Só que depois, com uns 17, 18 anos, eu comecei a beber. E eu não gostava, era engraçado, eu achava ruim, mas eu bebia só para mim poder socializar. Ficar no meio de pessoas, né? Ficar rindo, me descontraindo, tanto que quando eu comecei a fumar cigarro, foi justamente, eu falei assim, eu quero aprender, porque eu achava bonito as pessoas fumando, e até mesmo para mim fugir daquela minha rotina, né? Para mim fugir da minha casa, eu sempre ficava nesse lugar. Eu achei curioso ali o que o psicanalista disse, Bispo Adilson, que há pessoas feridas que lidam com traumas que acabam transferindo isso para outras gerações, né? É um problema transgeracional. Pessoa, pai para filho, para neto e etc. E muitas pessoas não sabem que hoje elas estão carregando e literalmente pagando a conta dos traumas e feridas que os pais viveram. Como aqui a gente viu também no caso da Patrícia. Não gostava de beber, mas acabou bebendo também porque do pai dela passou para ela. Na verdade, cada um dá o que tem, né? Então, os pais, eles acabam influenciando os filhos com o comportamento que têm e isso faz com que os filhos, muitas vezes, também na tentativa de preencher esse vazio, acabem buscando no mesmo caminho que os pais. Aliás, e tem uma coisa interessante aí, Bispo Renato, que eu já vi casos em que o filho condenava o pai porque o pai era agressivo com a mãe, porque o pai chegava em casa bêbado e, de repente, o pai veio a falecer por conta da bebida, contraiu uma doença e morreu. E depois de algum tempo, aquele filho começa a fazer a mesma coisa com a mãe ou então com a esposa. E aí fica essa pergunta, como é que pode
a pessoa começar a agir e fazer aquilo que ela mesma condenava. E aí é que a gente entra no mundo espiritual. Né? Exato. Então, a pessoa, ela tem que entender que a ferida é na alma. Isso é um exemplo de ferida na alma. Você herdou essas feridas, esses traumas na alma que já estavam nos seus pais ou avós e aí passaram para você, de forma que você, mesmo tendo sofrido com um comportamento, o jeito dos seus pais, você não conseguiu mudar. Você perpetuou, você continuou a história, você deu continuidade à história. Você falava ali que você sentia mal porque você queria ser uma boa mãe para os seus filhos. Mas você se sentia mal. Por quê? Porque você não conseguia. Quer dizer, aquilo que os seus pais fizeram com você, você estava já fazendo com seu filho. Quer dizer, era uma história que se repetia, continuava com você. Exatamente. Tanto que, assim, quando meu filho nasceu, eu sempre falava que eu queria ser uma boa mãe, né? Assim, cuidava dele, dava um banho, a roupa dele era bem aseado e tudo. Mas eu deixava ele com pessoas para mim poder ir para a balada. E aí teve um certo momento da minha vida que eu falei assim, nossa, se eu continuar assim, que nem quando eu falei que eu tinha nojo de beijar meu filho, né? Porque nessas noites na boate, então assim, você beijava outras pessoas. Então quando eu chegava de manhã na minha casa para poder beijar o meu filho, eu realmente tinha nojo de mim. E eu vi que eu estava sendo pior do que os meus pais. E aí eu falava assim, meu Deus, eu preciso mudar. Só que, como o senhor disse, de não conseguir, eu não conseguia. Era, assim, incrível. Eu tinha vezes de eu jogar, né, drogas fora e falar que eu nunca mais ia usar. E quando eu vi, eu estava lá de novo, comprando, usando, indo para as boates, fazendo tudo de novo. Era, assim, um ciclo vicioso que se fala, né? E era, assim, constantemente. Eu falava que eu queria mudar, e daqui a pouco eu estava fazendo tudo de novo e não conseguia. E você sentia nojo de você, porque você, tinha muito nojo. Você também entrou para a prostituição. Isso foi o quê? Foi motivada por querer ganhar dinheiro, querer sair, ganhar um dinheiro para sair da vida que você estava de dificuldade? O que foi também. A motivação? Então, a motivação foi como eu tinha relatado, né? Tinha uma patroa do meu pai, que ela estava morando na Itália e ela conquistou muitos bens aqui no Brasil. Então, isso, de certa forma, mexeu comigo, né? Eu falei assim, se ela conseguiu, pode ser que eu consiga mudar a minha vida financeiramente falando, fazendo isso também. Então, eu tinha uma conhecida, né? E ela era garota de programa e ela me chamou para ir. Uma boate muito chique de São Paulo, conhecida, famosa. E eu fui. Assim, no primeiro momento, foi, vamos dizer, deslumbrante. Né? Eu ganhei um pouco de dinheiro, eu acabei gostando, só que depois isso passou a ser para mim ruim. Eu não tinha mais vontade de fazer, de ter prazer em fazer, né, aquilo. Então assim, eu comecei a beber muito. No começo, quando eu comecei a usar drogas, eu não usava cocaína, porque eu falava que cocaína era droga de nóia. Mas chegou um certo momento da minha vida que eu comecei a usar cocaína. Então eu comecei a usar muita droga para poder conseguir trabalhar. Para lidar com essa situação toda. Com essa vida. Isso. Você acha, hoje refletindo, Patrícia, você acha que você... Talvez a decisão de entrar para a prostituição teve alguma relação ao fato de você ter sofrido abuso sexual? E você já tinha se envolvido, não é se envolvido, mas tinha sido aproveitada, né? Tocada por outras pessoas. Talvez isso baixou o nível e a barreira para você se entregar, achar mais fácil de se entregar? Ou você acha que não tinha a ver? Com certeza, Bispo, tem tudo a ver, sim. Porque uma coisa vai desencadeando outra, né? Infelizmente. E depois que você se achou no fundo do poço, nessa situação, você... foi uma forma curiosa que você chegou à Igreja Universal. Eu queria que você contasse para as pessoas, porque dificilmente a gente vê essa forma que você chegou à igreja acontecer com as pessoas. Normalmente acontece diferente, um convite e tal, mas com você foi diferente. Conte para as pessoas aí como foi que você teve o seu primeiro contato com a fé. Então, pastor, foi assim. A ex-mulher do pai dos meus filhos, né? Ela tinha um carinho especial por mim, inclusive quando eu comentei que às vezes eu deixava o meu filho com alguém para mim para balada, eu já deixei com ela,
né, para mim, para as baladas, e ela contou para mim o testemunho dela. Ela contou para mim que ela, antes ela tinha vícios, né, de cigarro, e ela fazia os filhos dela ir na rua buscar a bituca de cigarro para fazer cigarro para ela fumar. Só que aí ela foi evangelizada, ela conheceu a fé e ela foi liberta, né? E aí ela sempre me convidava, só que eu resistia. Só que teve um dia, eu estava desempregada, sem dinheiro, e ela me chamou para limpar a casa dela. E ela falou assim para mim: Patrícia, limpa minha casa e eu vou te pagar. Quando ela foi me pagar, era R$50, ela falou assim: olha, todo o dinheiro que vem para as nossas mãos, nós temos que devolver os primeiros 10% para Deus, que é dele. Aí ela me deu um envelope, eu entrei no quarto dela, estava um dia muito bonita, eu olhei para o céu, repeti o que ela me disse. Falei: Senhor, eu estou devolvendo o que é do Senhor, recebe e abençoa o restante. Entreguei o envelope para ela e pedi para ela levar na igreja, porque eu não ia na igreja. Isso foi em dezembro de 2016. Quer dizer, você estava ainda viciada, Sim. Desempregada, Sim. Essa vida toda que você relatou. A ex-mulher do pai dos seus filhos. Exatamente. Que você se dava muito bem com ela. Ela se converteu e contou para você o testemunho dela, como ela deixou vícios e tal, vindo para a Igreja Universal. E vendo a sua situação, um dia você trabalhou para ela, ela te pagou um dinheiro e ensinou a você a abençoar o seu dinheiro. Exatamente. Através do dízimo. Isso. Separa os primeiros 10%, honra a Deus, olha para o céu, agradece a Deus que Ele vai abençoar o seu dinheiro. E você fez exatamente isso. Você nem ia na igreja nessa altura. Deu para ela entregar na igreja. Exatamente. E era engraçado que tem o álbum da família, né? Ela também tinha um álbum desse da família e ela não tinha a minha foto, mas tinha o meu nome e ela falou que orava muito por mim. E aí teve o jejum de Daniel, um dia antes do jejum de Daniel, né? Foi no dia 8 de fevereiro de 2017. Eu fui na reunião de quarta-feira da busca do Espírito Santo. Participei da reunião. No final da reunião, o pastor quis conversar comigo, né? Aí ele perguntou qual o meu problema, se eu tinha vícios. Eu fiquei com vergonha de falar que eu tinha o vício da cocaína, só falei do cigarro e da maconha. Ele fez uma oração. Na quinta-feira, eu não fui. E é engraçado também que o jejum de Daniel, a gente fica sem redes sociais, né? Eu falei: nossa, isso daí pra mim é fichinha, porque eu não sou apegada à TV e à internet. Pra mim, o verdadeiro jejum seria se eu ficasse 21 dias sem fumar cigarro. Aí na sexta-feira eu fui para a igreja, participei da reunião de libertação. Eu não senti nada, eu não vi nada, mas quando eu coloquei os meus pés para fora da igreja, eu não tive mais vontade nenhuma de fumar cigarro, de usar drogas, inclusive até minhas amizades, né, que eu tinha, eu comecei a não querer mais aquilo. Quer dizer, logo nos primeiros dias, na primeira semana, isso mesmo. Com aquela oração, isso. Já saiu de você o desejo de todos os vícios. Exatamente. Engraçado que eu trabalhei uma época numa boutique, né? E meu salário ficava todinho nessa boutique. Eram umas roupas muito bonitas, mas roupas do mundo. E então, teve um certo dia, nessa mesma semana, eu cheguei em casa, abri meu guarda-roupa e falei assim: isso daqui não combina mais comigo, que agora eu sou uma mulher de Deus. Aí eu catei uma sacola e coloquei toda... Tinha um vestido que era R$500. Eu catei todas aquelas roupas e eu dei. E fiquei com umas 3 ou 4 peças de roupa só. Que você passou a se sentir mal, se vestir com aquelas roupas que deviam expor o seu corpo e tudo mais. Você não sentiu mais à vontade com isso? Não. Quando eu olhei meu guarda-roupa, eu falei: isso aqui não combina mais comigo. Agora mas ninguém falou, ninguém na igreja falou isso para você? Não. Quer dizer, veja como o Espírito Santo trabalha, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. E quando a pessoa tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, a voz que fala, a voz que aconselha, que mostra o erro, então ela mesma passa a se sentir mal, ela mesma passa a dizer: poxa, isso aqui não está certo. Então não é uma questão de doutrina, de proibição, de igreja proibindo isso e proibindo aquilo. Isso não funciona. E Deus tampouco se agrada disso. É questão da pessoa querer agradar a Deus, ouvir a voz de Deus, e então ela passa a viver de forma diferente. Ela mesma entende as amizades que não fazem mais bem a ela. Essas amizades não me fazem bem, esse tipo de roupa já não condiz com os meus valores, com os princípios, com o tipo de vida que eu quero ter. Essas redes sociais, esses lugares,
Eu não quero mais isso para a minha vida. A pessoa passa a escolher o que agrada a Deus e se desfazer do que não agrada. Isso é um dos passos iniciais da pessoa que realmente quer se aproximar de Deus. E o próprio Espírito Santo guia a pessoa a essa conclusão. Às vezes a pessoa tem a preocupação de vir ou não vir na igreja porque ela pensa assim, se eu for lá, então eles vão dizer que eu não posso fazer isso. Eu tenho que mudar as minhas amizades, eu tenho que mudar o jeito de me vestir. E a verdade é, minha amiga, meu amigo, pelo menos nós podemos falar acerca da Igreja Universal. Você pode vir do jeito que você estiver, com a roupa que você usa, com os vícios que você tem, vivendo a vida louca que você vive, e ninguém vai te censurar. Isso eu lhe garanto. Você vai entrar na igreja, se você procurar alguém para conversar, você vai encontrar alguém que vai te atender. Se você não procurar, se você disser assim, eu vou sentar aqui, quero ficar assistindo a reunião, você vai ficar ali. Ou seja, as pessoas ficam completamente à vontade. E toda essa mudança que nós mostramos aqui nos programas, através dos testemunhos, elas não vêm por imposição. Não é uma questão de religiosidade. Eu costumo dizer que a religião ela muda rotinas. O Espírito de Deus ele muda o interior do ser humano. Ele transforma a essência da pessoa de maneira que a pessoa, ela mesma, decide parar com isso, parar com aquilo e mudar. E outra coisa, né? Quando a pessoa chega na Universal, que foi inclusive o que aconteceu com ela, o primeiro passo é a libertação. Porque a depressão, o trauma, o vício, esse desejo de viver uma vida indisciplinada, isso vem de um mal que está ali com a pessoa, que ela às vezes não tem ideia disso. E é por isso que a gente vê pessoas que participam às vezes de uma reunião e quando a pessoa sai, a pessoa fica assim, o que aconteceu comigo? Eu não estou mais com vontade de fazer isso, não estou mais com vontade de fazer aquilo, porque aquele espírito que levava a pessoa para aquele vício foi arrancado. E eu quero, inclusive agora, Bispo Adilson, estender para essa pessoa que está nos assistindo um convite para colocar em prática o que está assistindo aqui. Porque eu tenho certeza que há pessoas nos assistindo agora que, assim como a Patrícia, começou a se sentir suja, começou a se sentir... Ela disse que em um momento ela tinha nojo dela mesma. Só que antes de ouvir a palavra de Deus, ela não sabia como se livrar daquilo. Quando ela ouviu a palavra, ela rapidamente se entregou, ela rapidamente creu e começou a tomar atitudes para se limpar dos caminhos errados, porque ela sabia que o que ela fazia era errado, o que ela fazia não era justo, não era certo. Ela queria deixar isso, só não sabia como. Quando a palavra foi apresentada, ela entendeu como, era se voltando para Deus. O que ela começou a fazer? Ela começou a colocar Deus em primeiro lugar. Ela começou, como a amiga dela ensinou, e isso não tem a ver com igreja, hein? O que eu vou falar para você, preste muita atenção. Isso não tem a ver com igreja, não é Igreja Universal, é a palavra de Deus. Quando Deus estava repreendendo um povo que havia se afastado dele com prostituição, com roubo, com tudo de errado, Deus chamou esse povo para se voltar para ele e disse para o povo assim: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Foi o que você fez. Você se voltou para Deus. Quando a sua amiga falou para você, olha, pega o seu dinheiro, separa o dízimo, os primeiros 10% e devolve para Deus, que Deus vai abençoar o restante que fica com você. Você entendeu aquilo rápido, você não era nem da igreja. Quando você olhou lá para o céu, na sua casa, e você falou, meu Deus, te agradeço e tal, você ali estava se voltando para Deus, que é o que Deus falou, tornai-vos para mim, dê o primeiro passo para se voltar para mim, e eu me voltarei para você. Quando você fez isso, Deus se voltou para você, porque você se voltou para Deus primeiro. Então Deus se voltou para você. E você que está me acompanhando agora, e também tem o desejo de se voltar para Deus, faça uma prova. Qual é a prova? A prova de se tornar segundo. Até aqui você vem colocando a si mesmo em primeiro lugar, buscando dinheiro, buscando fama, sucesso, relacionamento, colocando outras pessoas e coisas em primeiro lugar na sua vida. Até aqui, você tem colocado coisas e pessoas em primeiro lugar.
Mas agora que você está tomando essa decisão, você vai colocar a Deus em primeiro lugar. E você vai vir em segundo. Você e as outras coisas vão vir em segundo, terceiro lugar. E como que você vai fazer isso? Você vai passar a devolver a Deus as primícias. Colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Tudo que você receber, você vai devolver a Ele os primeiros frutos. E se você não é da Igreja Universal, dá na sua igreja. Se você não vai a nenhuma igreja, procure uma igreja que é de Deus e dê o seu dízimo lá. Se você vê a obra de Deus na Igreja Universal e você quiser devolver na Igreja Universal, faça isso. Mas eu não estou te pedindo porque eu quero que você dê o teu dízimo na Igreja Universal, não. Eu estou te ensinando a colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida, a se voltar para Deus. Faça isso. E vou além. Muitos que estão nos assistindo agora, garotas de programa, pessoas que estão no crime, na criminalidade, você se envolveu com uma facção, você se envolveu com uma gangue, com estelionatários, você se envolveu com prostituição, com casa de swing, você se enveredou por caminhos errados e você se sente uma pessoa suja. Você não quer mais fazer isso, você não quer mais isso na sua vida. Aí você diz assim, mas como é que eu saio disso? Você pode se entregar para Deus e se batizar nas águas. Se limpar, se arrepender. Se você não quer mais isso, você se entrega a Deus através do batismo nas águas. Vá até uma igreja universal e diga para o pastor, eu quero me batizar nas águas. Ele vai te batizar ali e vai te limpar. O batismo é o batismo do arrependimento para deixar uma vida velha para trás e começar uma vida nova a partir de agora. Tome essa atitude. Se você quiser mais informações, você diz assim, olha, bispo, é isso que eu quero. O senhor está falando aí, eu estou sentindo aqui agora o meu coração arder. Eu quero isso, eu quero mudar de vida, mas eu não sei como. O que eu faço? Ligue agora aqui para o 11 3573 3535. Ligue agora aqui para a nossa equipe e converse. Se você quer informações, você quer dizer, olha, eu quero mudar de vida, eu estou viciado, eu quero deixar o crack, eu quero deixar a cocaína, eu quero deixar a prostituição, eu quero mudar de vida, o que eu faço? Ligue agora, 11 3573 3535 e converse com a nossa equipe que alguém vai te ajudar. Eu tenho certeza que você não demorou muito para se batizar nas águas logo que você veio, porque você queria essa mudança de vida. Sim, Senhor. Eu me batizei, eu cheguei na igreja, né, no dia 8 de fevereiro. No dia 10 houve a minha libertação. Quando foi no dia 28 de abril, eu me batizei nas águas, foi um presente de aniversário. Só que é engraçado que eu recebi o batismo do Espírito Santo antes. Eu já me entreguei, né? Na quarta-feira vim, na sexta-feira teve a libertação. Numa reunião de quarta-feira aqui no Templo de Salomão, o pastor chamou a gente na frente, né? Para poder buscar o Espírito Santo. E ali eu me desabafei com Deus. Deus sabe de tudo, né? Mas eu contei para Deus quem eu era, tudo que eu tinha feito. E eu pedi perdão para Deus. E eu queria Ele. Eu falei assim, Deus, tudo isso que o Senhor está me dando, eu não quero perder. Porque eu conheci muita coisa desse mundo, né? Muito luxo, só que, assim, tudo isso é ilusão. Então, o que eu tive com Deus é maior do que qualquer outra coisa que o mundo tem para oferecer. Então, eu pedi para Deus, eu não usei de palavras, sabe, muito bonitas, mas ali eu vi Deus me respondendo. Deixa eu ver se eu entendi. O pastor chamou à frente do altar. Sim. E você ali foi à frente e você contou a sua vida para Deus. Sim. Não porque Deus não sabia, mas porque você quis tirar aquilo de dentro de você. Sim, Senhor. Olha, meu Deus, eu sou essa pessoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você foi contando para Deus em oração, se limpando. Isso. E o que aconteceu? E aí Deus, Ele veio sobre mim. Eu fiquei assim muito feliz. Quando eu estava na rua, era engraçado que eu tinha muita vontade de catar aquelas pessoas, né, que estavam sofrendo e trazer elas para a igreja. De falar assim, entrar na cabeça das pessoas, porque quando você fala, né, a pessoa, quando você tem alguma coisa boa, você quer passar, né? Se você come bem no restaurante, você passa para as pessoas. Então eu queria passar aquilo para as pessoas. É o que você sentiu vontade de fazer. Exatamente. Depois de ter recebido essa nova vida, você foi limpa, você foi perdoada por Deus. Deus te deu uma nova vida, te ajudou a se tornar aquela mãe que você tanto queria ser. Uma boa mãe, fazer o que é certo, deixar a vida errada. Sim, Senhor.
E hoje, como é que está a sua vida? Aí hoje eu tô bem, graças a Deus. Tenho muitas lutas, né? Porque o fato da gente se entregar para Deus não significa que a gente não vai ter lutas. Tem pessoas que pensam que não tem lutas, né? Assim, eu tenho muitas lutas, mas o engraçado é que Deus, Ele cuida de cada uma delas. Ele me dá sabedoria, Ele me dá discernimento, Ele me ajuda, né, a sobressair em cada dificuldade, em cada problema. Hoje eu trabalho dignamente, eu consigo cuidar dos meus filhos com amor, com carinho, com dignidade, né? Eles vão para a igreja junto comigo, eles gostam de estar na IBI. Assim, o meu lar ora junto comigo, né? Eu medito na Bíblia na hora de dormir junto com meu filho. Então é muito bom isso eu passar para o meu filho, porque eu não tive isso, né? De ter a minha mãe ou meu pai passando para minha fé o caminho certo. Né? Então eu estou fazendo a minha parte, estou passando o caminho certo para ele. Quer dizer, você quebrou a maldição, né, na verdade. Aquela maldição que vinha lá da família, que já estava se repetindo nos seus filhos, você quebrou isso. E hoje você é uma pessoa diferente. As feridas lá do passado foram curadas? Sim, foram curadas. Nossa, eu me dou super bem com a minha mãe, né? Eu moro junto com ela, ela que me ajuda a cuidar dos meus filhos. Eu não tenho nenhuma mágoa dela. Eu lembro do passado, mas ele não me faz nenhum mal. Ele não me causa nenhuma dor, nada. Cicatriz, né? Exatamente. Cicatrizou. Você olha, lembra do que aconteceu, mas não dói mais. É isso que vai acontecer neste domingo 24 de julho, neste grande evento da ferida à cicatriz. Eu chamo a sua atenção, você que é uma alma ferida, você que é uma pessoa que carrega algum trauma na sua vida, seja como a Patrícia, que sofreu abuso desde os 6 anos de idade, que teve de lidar com uma infância difícil, mãe depressiva, sempre no hospital, pai alcoólatra, separação dos pais, enfim, prostituição, vida de prostituição, usada, tinha nojo de si mesma, viciada na cocaína, no maconha, no álcool, enfim. Que vida que ela teve? Se pode chamar isso de vida. Mas hoje ela está aqui. Ela não é apenas uma sobrevivente, ela é uma pessoa que refez a sua vida. Ela está feliz. Ela não está aqui como uma sobrevivente magoada, amargurada, com raiva do mundo e atirando para todos os lados, sabe? Nutrindo ainda a dor. Não, ela está curada, ela fala do seu passado sem chorar. Ela está bem. Então você, hoje, que está assim com essa alma ferida, venha tratar da sua alma. Você vai saber mais sobre este evento que vai acontecer neste domingo agora e nós já voltamos para comentar mais a respeito disso, como você deve se preparar para tirar o máximo de proveito deste evento. Atenção para mais 3 sinais de que pode existir uma ferida na sua alma. Você abriga raiva, ódio ou desejo de vingança contra quem lhe feriu ou todos que representam aquela pessoa. Machuca a si mesmo com vícios, comportamentos autodestrutivos, pouco se importando com o mal que isso lhe faz. Por não acreditar mais nas pessoas, você foca com força em outra coisa como substituto de relacionamentos. Assim, você não tem tempo para lidar com ninguém. A sua alma está ferida, mas há um remédio. O Senhor cura os quebrantados de coração e cuida das suas feridas. Da ferida à cicatriz, o evento que vai curar a sua alma e transformar a sua ferida em uma grande história de superação. Domingo, 24 de julho, às 14h30, especialmente no Templo de Salomão, aberto a todos, entrada gratuita. E em localidades selecionadas da Universal em todo o Brasil. Então, neste domingo vai ser o dia da ferida à cicatriz. Você terá um evento exclusivo para este tipo de pessoa, este tipo de problema. Só vamos tratar desse assunto. Então, você é bem-vindo para estar aqui, não importa se você é da Igreja Universal, se você é de qualquer outra igreja, ou se não tem nenhuma religião. Não importa, o que importa é você é uma alma, sua alma está ferida, venha tratar dela, porque você vai ser bem-vindo aqui, não importa quem você seja ou que tenha feito. Como você estava falando agora aqui durante a matéria, Patrícia, diga aí para as pessoas o que você falou da sua experiência.
Enquanto eu estava, né, nas boates, teve 2 vezes, né, que na boate eu fui expulsa da boate. E boate é normal usar drogas, né, mas por conta de droga eu fui expulsa. E o gerente chegou em mim e falou assim para mim: eu não te quero aqui. Aí na outra boate também fui expulsa por causa de droga e ele falou para mim: eu não te quero aqui. E eu fiquei muito triste por causa disso. Eu falei assim: nossa, nem para isso eu sirvo, nem para isso eu presto. E assim, quando você tá na pior, o mundo ele não te valoriza, né? Ele não te quer. Só que na Igreja Universal, que nem quando eu cheguei, eu sempre fui magra, mas eu cheguei só o pó da rabiola, como as pessoas falam, bem mal, assim, e eu fui recebida com muito amor, com muito carinho, eu fui acolhida, né? E, assim, é muito bom, porque, assim, o mundo não te dá valor, mas Deus, ele dá valor, né? Se as pessoas tivessem ideia, né, do valor delas, elas nunca, jamais se sujeitariam ao que elas se sujeitam neste mundo. E a gente dá valor às pessoas porque a gente descobriu o nosso próprio valor. O Senhor Jesus nos ensina o valor da nossa própria alma. Por isso que a gente trata as pessoas como almas. Então não importa o que você fez no seu passado, você é uma alma, você está vivo, então você tem uma chance de reconstruir sua vida. É por isso que a gente recebe a todos, não importa como eles chegam. E quando a gente fala disso, a gente fala com segurança, ao ponto de fazermos desafios. Olha, se você vier e a reunião não lhe ajudar, não precisa voltar mais. A gente fala dessa forma porque o que a gente está falando não foi ensinado para a gente numa cadeira de faculdade, num curso de teologia. Nós vivenciamos isso, porque também viemos de famílias problemáticas e tínhamos tudo para dar errado. Porém, essa maldição que existia na nossa família foi quebrada a partir do momento que nós também aprendemos a usar a fé. Então, a gente fala com segurança por conta daquilo que a gente viveu e daquilo que a gente vive. Talvez você esteja agora acompanhando o programa, carregue dentro de si traumas por questões vividas com a sua família, com o seu passado. De repente, você vive apontando para muitas pessoas e culpando essas pessoas pelo seu presente, e de repente você está fazendo igual ou pior já com seus filhos. Ou seja, aquilo que você condenava, você já está fazendo com os seus filhos. Então, o que mais é preciso, ou o que mais é preciso falar ou mostrar, além do que foi mostrado e dito aqui, para você entender que é Deus que está lhe buscando. Que não é por acaso que você está acompanhando essa programação. O Espírito de Deus está se colocando no seu caminho, mas nem nós e nem Ele poderemos fazer o que você tem que fazer. Então, o que fazer agora com essa informação? Você que quer ajuda, este evento deste domingo vai começar pontualmente às 14h30, aqui no Templo de Salomão, em outras localidades selecionadas em todo o Brasil. Você pode chegar 1 hora antes, a partir de 1h30. Nós teremos aqui uma equipe de pastores, de pessoas que venceram suas feridas para ajudar você a vencer as suas. Não vamos te julgar, vamos te ajudar. Então chegue mais cedo se você quiser conversar com alguém. E se não quiser conversar com ninguém, apenas chegue para a reunião que começa a partir das 14h30. Mas venha preparado para abrir seu coração, para derramar essa ferida diante do único que pode curar a sua alma, como está escrito no Salmo 147. Ele cura as nossas feridas, ele sara as nossas enfermidades da alma. Então, venha preparado para isso, para receber essa cura. E você não tem que pagar nada. Você é bem-vindo. Se quiser trazer um amigo, uma pessoa com você, fique à vontade. Se você quiser saber mais informações, Pastor Renê está agora na nossa central. Pastor Renê, o programa está prestes a terminar, mas depois do programa sair do ar, a equipe vai continuar aí para receber ligação das pessoas que não quiseram ligar durante o programa para continuar assistindo, mas depois do programa elas podem ligar. Sim, Bispo, a nossa central está à disposição 24 horas por dia. São muitas pessoas que entraram em contato hoje durante o programa. Alguns casos aqui, olha, de pessoas que foram traídas, casos de dívidas, pessoas que estão dizendo aqui que estavam a ponto de fazer uma besteira. Mas diante do que está sendo mostrado, elas estão encontrando uma luz, uma saída. 11 3573 3535 é o nosso telefone. Nós temos também o WhatsApp, eu estou com o WhatsApp aqui aberto, 11 3573 3500.
Obrigado, pastor Renê. Fica aí à sua disposição. O programa vai encerrar aqui agora, mas ligue. Você que está aí precisando de uma ajuda, um bote salva-vidas. Esse bote salva-vidas está aí à sua disposição agora. 11 3573 3535 e o WhatsApp 3573 3500. Patrícia, obrigado pelo seu depoimento. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Amém. E você frequenta a Universal da Vila Dirce, Carapicuíba. Em Carapicuíba, está aí o endereço para quem quiser. Também a Patrícia está lá, quem quiser falar com ela. Hoje ela pode ajudar outras pessoas porque ela hoje tem cicatrizes, não feridas mais, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima com mais um Entre Linhas aqui com você.